Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui com mais um vídeo, trazendo sempre para vocês princípios, fundamentos, ensinamentos, mas também curiosidades da palavra do Senhor, sempre, como eu tenho anunciado, sempre pelos originais da palavra de Deus, porque eles sempre vão nos esclarecer todas as dúvidas que nós temos, especialmente porque não é possível realmente você conseguir traduzir a ideia original para os idiomas. E desta vez nós estamos aí, uma pergunta que sempre é feita. Davi escolheu 5 pedras contra Golias. Por quê? Então é isso que nós vamos trabalhar e trazendo algumas explicações a respeito do texto original. Em 1 Samuel 17, capítulo 17, versículos 40 e 49. Diz assim: tomou o seu cajado na mão, falando de Davi, e escolheu para si 5 pedras, pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber do surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Bom, nós vamos então procurar trabalhar com algumas explicações, especialmente no contexto, indo lá, porque muitas dúvidas e às vezes até gozação eu já vi com referência a essas palavras. Então vamos lá. Primeiramente, o que é funda? A palavra quelá, traduzida como funda, desde os tempos antigos, né? Ela tem sido arma de pastores, como nós vimos aí em 1 Samuel 17, de guerreiros também, se você olhar lá em 2 Crônicas 26, 14. Ela era uma tira de couro e de tranças de lã, ou então uma faixa tecida de materiais, como tendões de animais, com um pedaço mais grosso no meio, cerca de 5 centímetros, juncos ou cabelo, para segurar a pedra que irá ser atirada. A concavidade da funda, que é a parte central mais larga, recebia o projétil, em geral uma pedra. Pedras, elas eram retiradas dos leitos dos rios secos ou de ribeiros e guardadas na bolsa do pastor, que ele chama aí de alforge. Então veja bem, era isso que era importante a gente começar a falar para vocês. Em uma extremidade da funda havia então um laço que era preso ao dedo polegar para segurá-la quando a pedra era lançada, porque ele atirava assim, né? Então era como se fosse uma tira e ele fazia assim, né? Para atirar. As fundas eram usadas pelos pastores para manter as feras selvagens afastadas do rebanho, os lobos, os ursos, leões, e para impedir as ovelhas de se desviarem. Então, esse é uma coisa importante que a gente tem que estar mensurando, né? E explicando. Então, se a gente vê todo o movimento da funda, era mais ou menos isso aqui, ó. Espero que vocês consigam visualizar bem, tá bom? Tá aí, ó. Então, era esse o movimento em que eles faziam para atirar. Aí, qual que era a velocidade da pedra? Uma das coisas que sempre me pergunta a respeito disso. Qual que era a velocidade dessa pedra? Porque dá uma pedrinha derrubar um gigante. Então vamos com calma. Muitas pessoas ao lerem esse texto da palavra de Deus não só não acreditam, como zombam do escrito. Aí está no versículo 49, né? Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Muito bem, então vamos lá. Uma pessoa sem experiência, pegar eu e você que não temos experiência nenhuma, considerando que você não tem experiência, de repente você que está assistindo isso aí já foi em Israel, já treinou, está bem treinado, mas vamos considerar aqueles que nunca fizeram isso. Ao atirar uma pedra com uma funda, essa pedra ela atinge 35 metros por segundo, ou seja, 126 quilômetros por hora. Agora, uma pessoa bem treinada, como um pastor de ovelhas, um guerreiro, uma pessoa que realmente treina isso, a pedra atirada ela atinge 216 quilômetros por hora. O movimento linear de um projétil indica a capacidade de penetração no alvo atingido. Então vamos guardar bem isso. O movimento linear de um projétil indica a capacidade de penetração no alvo atingido. Bater e furar.
Uma bala de revólver de 9 milímetros, ela gira em torno de 3 quilos por metro por segundo, em média. O da funda é de 2,80 quilos metros por segundo. Então veja bem, dá 0,20. Então, para aqueles que zombavam ou não acreditavam, considerando um tiro de um revólver de 9 milímetros, o tiro de pedra de uma funda é muito próximo da sua capacidade de furar o seu alvo, correto? Então, trazendo para os nossos dias uma comparação para a gente, então, tirar essa dúvida. Portanto, a diferença da pedra lançada pela funda para um tiro de revólver de 9 milímetros é bem pequena. Pedras podiam ser lançadas de modo a furar um capacete de escudo. E isso você vai poder, um capacete ou um escudo, melhor dizendo. Você poderá conferir lá em Provérbios 26:8, Jeremias 10:18, Zacarias 9:15, para a sua edificação, correto? Aí, temos outra. Vou deixar a última pergunta, né, das pedras para o final. A gente vai resolvendo algumas questões que sempre têm sido tratadas e perguntadas para mim ao longo desses anos, né? Hoje a gente resolve toda essa questão. Qual a idade de Davi quando ele matou Golias? Que a gente já viu falando tantas idades. Qual que é a idade? A gente tem que remeter à escritura, né? Lá em 1 Samuel 17:33 nós lemos assim: Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. A palavra moço, nahar, em hebraico, significa um menino com idade entre a infância e a adolescência. Quer dizer, ela pode ser um menino ou uma menina, mas aqui no caso Davi era um menino. Bebê, menino, criança, rapaz, jovem. Então, entre a infância e a adolescência. Davi, então vamos tentar chegar na idade de Davi. A gente vê muitos pregadores falando uma coisa, outros vamos tentar chegar pela escritura, tá? Isso a gente pesquisou para poder trazer para vocês. Então vamos lá. Davi não estava no exército. Então ele tinha menos de 20 anos. Vamos lá. Números 1:3 está lá, o Senhor determina. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. E a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, 20 anos, hoje aqui para servir o exército, 18 anos. Eu, por exemplo, quando fiz 18 anos, servi o exército. O exército brasileiro. Então, aí está, no exército, nos tempos de Davi, nos tempos bíblicos, como que era? 20 anos para cima serviu o exército, quer dizer, de 19 para baixo não serviu o exército. Então vamos lá. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles tinham 20 anos ou mais porque estavam no exército. Então vamos lá. Isso deixa 4 irmãos entre eles e Davi. 1 Samuel 16:10, depois nós vamos citá-los nominalmente. Porque eram 7 irmãos de Davi, reforçando a ideia de que Davi era um adolescente com no máximo 15 anos, pelo fato de Davi ser o caçula. E assim nós vamos estudar para chegar a essa conclusão. Então vamos lá. 1 Samuel 17:12, nós lemos que Jessé tinha 8 filhos, certo? Aí vai surgir uma dúvida, porque eu sei que você vai conferir isso lá. Então se você pega 1 Samuel 17:12, você vai ver que fala que Jessé tinha 8 filhos, 8 com Davi. Em 1 Crônicas 2:13-15, você vai ver que citam 7 nomes e dizendo que Davi era o 7º. Se você ler todo o texto de 1 Samuel 17, você vai ver que o que acontece? É uma coisa curiosa, muito curiosa. Você vai ver que chama 7 e o Davi não estava lá. Aí, né, o Samuel viu o 7, não é esse 7, você não tem mais nenhum, tem um outro que está lá. Aí, em Crônicas, né, 1 Crônica fala de 7. Calma que a gente chega lá também, tá bom? Então vamos lá. Os irmãos, então se você pegando esse texto, você vai ver aí que os irmãos de Davi eram Eliabe ou Eliú, que estava no exército. Eu acredito que depois eu cito o texto para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. O Eliabe ou Eliú, que estava no exército, o Abinadab estava no exército, o Simeia estava no exército. E eram os 3 que nós vamos ver que seguem Saul, o rei Saul. E não estavam no exército, então, portanto, Simeia, Abinadab e Eliabe, eles tinham de 20 anos para cima, porque eles estavam no exército. Natanael, Radai, Ozen, ou Ozen e Davi, e o irmão, um outro irmão, aí nós vamos já responder. Por que aparece esse irmão em 1 Samuel, em Crônicas ele não está? Esse irmão, ele morre antes, ele vai morrer antes. Para os hebreus, conta-se como filho em 1 Samuel 17:12, porque cita todos os filhos que ele teve.
Todos os filhos do pai. Agora, em 1 Crônicas, ele está falando da genealogia, aqueles que deixaram descendentes. Então, como ele morre antes, ele com certeza morreu na guerra, porque eles estavam em guerra, ele não é citado, porque ele morre e não deixa descendentes. Então, não havia necessidade de anotar o nome de alguém que não deixou descendente, ele não deixou filhos, né? Agora, esse irmão que morre nesse interim, ele estava vivo quando Samuel procurou o seu pai, né? Procurou o Jessé. Então tá lá, 1 Samuel 16:10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Então, o Samuel conheceu 7 irmãos de Davi. Não é nenhum desses 7. Então, um desses vai morrer e por isso que ele não vai aparecer lá em Crônicas. Acredito que isso ficou bem claro. Mas ele já vai estar morto quando é escrita a genealogia de Jessé, onde Davi aparece como 7º. Então nós lemos na 1 Crônicas 2, 13 e 15. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, e Simei, o terceiro. Esses já estavam no exército no tempo que Davi mata Golias. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o 7º. Então, um morre, né? Um morre, na sua ordem ele vai morrer, e o Davi então passa a ser o 7º, mas não deixou de ser sempre, quer dizer, caçula, uma vez caçula, sempre caçula, porque o Jessé não teve filhos depois de Davi. Somente 3 irmãos de Davi estavam no exército por contarem 20 anos ou mais. Então nós vemos lá 1 Samuel 17, 13 e 14, também vai ajudar-nos aí. Foram, sim, os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama, ou Simeia, dependendo da tradução. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então, a gente já viu que desses 8 filhos, 3 estavam no exército, correto? Então vamos lá. Como que a gente vai chegar à idade do Davi? Já ficou bem claro que Davi era o caçula. Todos os irmãos eram mais velhos do que ele. Então vamos lá. O Eliabe, ou Eliú, ele tinha mais de 20 anos. O Abinadab, que estava no exército, também tinha mais de 20 anos. O Simeia, ou Sama, estava no exército também, no mínimo ele tinha 20 anos. Agora, o Natanael não tinha 20, então ele deveria ter uns 19, porque ele não estava no exército ainda. O Radai, considerando que ele, como não tinha os gêmeos, então ele nasceu pelo menos um ano antes, então tinha 18 anos. O Ozem tinha 17 anos, porque na ordem em que é dita. O irmão que morreu na guerra tinha 16 anos. Quer dizer, Davi era o caçula, só podia ter no máximo 15 anos. Ele poderia ter sido bem mais novo, mas considerando a média de um filho por ano, teria 15 anos de idade. Portanto, a idade mais próxima do correto, Davi tinha 15 anos de idade. Acredito que não há por que se interpretar que ele tenha menos do que isso. 15 anos de idade, era um adolescente. Aí vamos lá. Aí então ficou a última pergunta. Davi escolheu 5 pedras contra Golias. Por quê? 1 Samuel 17:40, vamos lá ver o texto. 17:40 diz: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então vamos lá. Golias tinha mais de 3 metros de altura. A armadura que ele carregava, tudo, pesava mais de 70 quilos. Quer dizer, pesava mais do que esse pastor que vos fala. Pesava mais do que eu. Eu não tenho 70 quilos. Só a armadura desse homem. Então a coisa não era fácil para Davi. Davi pegou essas 5 pedras do ribeiro sazonal, que no inverno secava e voltava a correr nas águas de verão. Isso sempre acontece, né? Nessas regiões, e isso era comum. E é interessante que era proibido fazer guerras no inverno. Golias, então, ele quebra essa regra e desrespeita tanto o rei dele como Israel. Agora, o inimigo, hoje em dia, e eu acredito que naquela época também ninguém tinha muita questão de querer honrar ou desonrar, mas o seu rei era um problema, né? Mas acredito que o rei dele não ia querer arrumar confusão com ele também. As pedras, elas eram quadradas, e elas vieram da cabeceira dos montes, onde nasce o ribeiro, e rolando o rio abaixo, e aí elas vão ficar, né? Vai sendo trabalhada, e elas acabam ficando arredondadas, né? O que fica uma situação mais caprichada para pegar na cabeça de alguém. Conforme os textos que nós lemos, 2 Samuel, capítulo 21, dos 16 ao 22, e 1 Crônicas, capítulo 20, do
versículos 4 a 8, a família de Golias eram de 5 irmãos. O Golias, o Isbi, Benob, o Saf, o Lame e um homem de grande estatura, que não é citado o seu nome, eram filhos do gigante Rafa, em Gate, que haviam sido deixados na terra para testar a Israel na colonização de Canaã. 1 Samuel 21, 20 diz, houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. A palavra nascera em hebraico, yaled, que significa filho, crianças, nascido, descendente, filho. Gigante é Rafa, Refaim, gigante. Então, além de designar a tribo dos gigantes, a palavra designa um nome próprio. Então, literalmente, filho de Rafa. Então, o que aconteceu? Davi pegou 5 pedras, porque ele pretendia matar toda a família de gigantes, isto é, os 5 irmãos gigantes. Davi tinha muita confiança no Senhor. Não aqui, mas depois Davi e seus homens vão exterminar a última raça de gigantes. Então ele pega as 5 pedras, porque a intenção dele realmente era matar os 5 irmãos. Vou matar o Golias e mais os 4 irmãos deles. Não matou ali todos, mas depois com seus homens, todos eles, se você ler todos esses textos que eu falei para você, esses 2 textos aqui, 2 Samuel capítulo 21, do 16 ao 22, e 1 Crônicas do capítulo 20, do versículos 4 a 8, você vai ver que eles matam todos. Então todos os gigantes foram mortos. O que ele não conseguiu fazer naquele momento, ele vai fazer depois, aí já estabelecido o rei, ele completa a sua missão. Né? Para o soldado, missão dada, missão cumprida. E assim foi com o rei Davi. Então, nós aprendemos aí por que é que Davi escolheu 5 pedras. Então, não foi por falta de fé, porque ele, como muita gente pensa, que ele, não, se faltar eu tenho mais 4. Não. Ele tinha tanta confiança no Senhor que uma para cada um. Correto? Espero que você tenha gostado. A gente vai estar preparando outras novidades para vocês. Acompanhe-me sempre por aqui, acione o sininho de notificações, compartilhe a mensagem, se puder nos ajudar, convide outras pessoas para nos seguir e, se você gostou, nos ajude e deixe aí o seu like. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.